Questão ambiental, o Brasil é protagonista. Segundo a Embrapa, a gente preserva cerca de 200 milhões de hectares. O produtor rural brasileiro preserva 200 milhões de hectares. Fala, ouvintes do Mais Rumo Podcast. Meu nome é Bruno Emanuel Barreta. Eu sou estudante de Medicina Veterinária aqui do CAV, da UDESC, de Lages, Santa Catarina. E sou também host do Mais Rumo Podcast. Espero que vocês aproveitem muito o episódio. Não deixem de curtir, compartilhar com seus amigos, eventualmente comentar o que vocês mais gostaram. E agora também a gente tem a nossa comunidade Mais Rumo. A inscrição é gratuita e o link para a sua inscrição está aqui na descrição. Aproveitem muito o episódio, fiquem agora com a gravação. O Mais Rumo Podcast só é possível através de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na bovinocultura brasileira. A Diceu, produtora do Smartamine M, a referência global em metionina protegida para ruminantes há mais de 30 anos. Tortuga, há 70 anos liderando o avanço no campo. Ilana, agilidade e precisão na análise de alimentos com opções de resultados em tempo real. AgriWin, há 7 anos simplificando a gestão agropecuária do produtor pelo Brasil. Biofarm, há 30 anos fazendo do agro um negócio mais rentável. No episódio de hoje, eu vou conversar com o Rodrigo Capella. Rodrigo, seja bem-vindo ao Mais Rumo Podcast. Meu amigo Bruno, obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo em prol do nosso agronegócio, em prol da pecuária brasileira. É uma honra, uma grande alegria estar aqui com você e com a sua nobre audiência. Que bacana, Capella. A gente tava falando aqui que o Rodrigo Capella não é o humorista, mas eu gostaria de entender mais um pouco sobre a tua trajetória e como que o agronegócio entrou na tua vida também, Rodrigo. Meu amigo, hoje eu posso te confessar que o Capela ele é um apaixonado pelo agronegócio, ele é um apaixonado pela pecuária brasileira, pela agricultura, ele é um apaixonado pelo dinamismo e pela complexidade do agronegócio brasileiro. Eu comecei no agro por acaso, fui procurar emprego numa agência de publicidade e aí o dono da agência falou: opa, aqui a gente só atende empresas de agronegócio. Eu falei, nossa, o que será que é esse agronegócio? E aí ele começou a me explicar: olha, aqui a gente atende pulverizador, aqui a gente atende empresa de trator e a gente atende também empresa de silobolsa, né? Que é tanto utilizado para a pecuária quanto para a agricultura. E naquele momento eu falei, trator eu vi na capa de uma revista. Achei que a minha vaga estava perdida, que eu não ia entrar nessa agência. Aí ele falou, tá a fim de aprender? Falei, bora lá. E aí entrei na agência, tive a oportunidade, da mesma forma que você está me dando a oportunidade aqui, meu amigo Bruno, de conversar com a tua audiência, né? E oportunidade a gente aproveita, né? E aí aproveitei a oportunidade lá na agência, só que tinha um pequeno detalhe. A minha experiência em agronegócio era zero. Não sabia o que era. Fui atrás de informação. E aí, quando você tem a oportunidade e a informação, a coisa flui naturalmente. Foi fluindo naturalmente, fui em eventos, fui me aprofundando, fui buscando conhecimento, conversando com jornalistas e com profissionais, tanto de pecuária quanto de agricultura, fui me aprimorando, fui gostando, fui vibrando junto com o agro, fui me empolgando junto com o agro, e aí a gente chega no que eu te falei antes. Hoje, o Capela ele é um apaixonado pelo agro, um apaixonado pela pecuária brasileira e pela agricultura. O campo avançou muito, mas tem um detalhe que permanece o mesmo. A tortuga sempre esteve lá. Uma referência em nutrição animal com soluções que sustentam o desenvolvimento de fazendas em toda a América Latina há gerações. Sustentabilidade e conhecimento são os componentes de todas as fórmulas Tortuga.
É por isso que onde você encontra qualidade, tecnologia e produtividade, lá está a Tortuga. Acesse dsm.com/tortuga para saber mais. Que bacana, que bacana. E talvez o tema que a gente se propõe aqui a falar, Rodrigo, vai ser mesclando com essa tua experiência que você tem de comunicação no agronegócio, na agropecuária, e também das práticas de ESG. Eu queria que você contasse para nós aqui como que essas práticas entraram no agronegócio, como que elas se comunicam e até dando até conceitualizando para o pessoal, o que é o ESG. Boa, meu amigo. Nós temos, atualmente, um grave problema na pecuária brasileira. Por quê? Porque a China compra 50% da carne bovina brasileira e a China está em desaceleração. Segundo o FMI, a China deve crescer nesse ano de 2024 cerca de 4,6%. 4,6%. E daqui a 4 anos, em 2028, a China deve crescer 3,5%. Está vendo aí a desaceleração? O que o Brasil precisa fazer frente a essa desaceleração da China? O Brasil precisa diversificar a exportação da carne bovina. E o ESG é um grande aliado para essa diversificação. Porque quando a gente fala ESG, a gente está falando de questões ambientais, sociais e de governança. Questão ambiental, o Brasil é protagonista. Segundo a Embrapa, a gente preserva cerca de 200 milhões de hectares. O produtor rural brasileiro preserva 200 milhões de hectares. Fechou. Além disso, segue o Código Florestal, Lei 12.651. Ótimo. Indo para a governança, nós temos técnicas, ferramentas, tecnologias que apoiam aí a criação, a validação e o implemento de normas e de protocolos, né? Então nós temos aí a pecuária de precisão, nós temos a utilização de sensores que podem mapear, por exemplo, o bem-estar animal. Nós temos diversos conhecimentos e ferramentas que apoiam o desenvolvimento da pecuária brasileira. E nós temos aí no meio o S, que é a questão social. E aí entra a complexidade para a pecuária brasileira. Porque quando a gente fala social, a gente está falando dentro da porteira, né? Então é o pecuarista junto com os seus colaboradores, né? Na questão de capacitação, motivação. E nós temos também o fora da porteira, que é o relacionamento do pecuarista com a sociedade. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai trazer a comunidade para dentro da porteira para que ele mostre aí o sistema produtivo do leite dele, para que ele mostre aí o sistema produtivo da carne dele, para que a sociedade tenha um melhor relacionamento com os sistemas produtivos. E tem também a questão que o pecuarista precisa divulgar os valores e as missões dele para a sociedade. Então, veja aí a complexidade do S, do ESG. Devido a essa complexidade do S, né, uma pesquisa realizada pela Ação Estratégica Comunicação e Marketing no Agronegócio apontou que o S do ESG é o pilar menos priorizado pelas empresas de agronegócio. E quando eu falo empresas, eu estou falando propriedades rurais, eu estou falando agroindústrias, eu estou falando cooperativas. Então, o que a pecuária brasileira precisa fazer cada vez mais é intensificar a adoção de práticas referentes ao S, referente ao social do ESG. E aí, meu amigo, quando a gente tem esse contexto ESG, esse contexto é extremamente favorável para a gente diversificar mercado, para a gente conquistar novos mercados. Não é à toa, por exemplo, que nesse momento a gente está falando muito sobre Japão,
né, sobre exportação de carne bovina brasileira para o Japão. Por que a gente está falando sobre essa oportunidade e possibilidade? Porque o Japão é um mercado extremamente exigente em relação a bem-estar animal e em relação a ESG. E o Brasil, sim, em condições de atender plenamente o Japão e outros países que fazem a mesma exigência. O que a gente precisa aqui na pecuária brasileira é de uma melhor organização em torno desse tema ESG. Quem sabe, por exemplo, algum instituto, alguma associação criando um selo ESG para a pecuária brasileira, para a gente ter aí padrões, né? Porque a pecuária brasileira ela é sustentável, a pecuária brasileira ela tem alta excelência em termos de produtividade e de sustentabilidade. O que a gente precisa mais é mostrar isso para o mundo. Muito bom, muito bom. Depois a gente vai voltar nesse tema, Capela, de como comunicar essa parte, porque talvez se a gente tivesse que dividir em duas fases, primeiro você fazer bem feito e depois você mostrar que você faz bem feito. Não basta apenas ser, tem que parecer também. E eu acho que a parte de fazer bem feito a gente já está no caminho. Agora, como comunicar isso? Mas primeiro, vamos desmembrar um pouco o termo, a sigla aí, ESG, e talvez focar nesse ponto no S que você comentou, no social. Quais as práticas hoje você vê que as fazendas, os pecuaristas podiam implementar que seriam mais favoráveis a compor esse ESG na parte social? Excelente questão, meu amigo. Um ponto crucial para a gente incorporar mais o S dentro da propriedade é o pecuarista estabelecer uma agenda ainda mais precisa junto aos seus colaboradores, incluindo, por exemplo, treinamentos de práticas relacionadas à questão da nutrição animal, práticas relacionadas à genética, né? É disseminar conhecimento através de palestras, através de treinamentos junto aos seus colaboradores, criar uma agenda. Então, por exemplo, uma vez por mês, na última sexta-feira do mês, vocês terão uma palestra aqui na propriedade com um profissional gabaritado de mercado que vai falar sobre pastagem, genética, nutrição, entre outros aspectos. Esse é um ponto interessante da agenda. Outro ponto é estabelecer um diálogo ainda mais direto entre o pecuarista e os colaboradores, no seguinte sentido: entender ainda mais o teu colaborador. O que o teu colaborador está pensando em termos de carreira, em termos de trajetória, né? Ele precisa ser cada vez mais inserido ao sistema de produção. E você entender o teu colaborador, né? Além de oferecer palestras, treinamento, mas assim, o que o teu colaborador espera em termos de carreira daqui a 2, 3, 5 anos? Vamos ajudar esse colaborador a atingir esse objetivo em termos de desenvolvimento profissional? Esse é um ponto extremamente importante. Isso a gente está falando dentro da porteira. Fora da porteira, por exemplo, por que não o pecuarista ir numa escola próxima à sua propriedade e estabelecer, né, uma agenda junto à escola para uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, que seja, levar os alunos para dentro da propriedade para que eles participem do processo produtivo, para ir lá ver a questão do leite, para ir lá ver a questão da carne, né? Isso, esse envolvimento é fundamental, né? Nós temos, meu amigo, um excelente documento elaborado pela Embrapa que chama Anuário da Cadeia Produtiva da Carne Bovina, que ele elenca vários temas relacionados aí à excelência da pecuária brasileira. E nesse documento, eles falam muito sobre a questão da pastagem, a questão da nutrição, a questão da genética, entre outros pontos. E aí,
a gente sabe que todos esses pontos contribuíram para a gente chegar no que a pecuária brasileira é hoje, né? Nós temos aí uma diminuição na taxa de mortalidade, um aumento na taxa de natalidade, e nós temos também uma redução na idade de abate, mostrando a eficácia e a eficiência da pecuária brasileira. Mas aí a gente chega no ponto que você falou, tudo bem, nós temos a alta excelência, comprovada em documento da Embrapa, ok. Como mostrar isso? Mostrar através de práticas, né? Por que a gente não faz, por exemplo, uma campanha assim, pecuária brasileira abre as portas para a sociedade, algo assim. Então, em determinado dia, todas as fazendas de pecuária abrem a porta para visitação, né? A gente precisa ter iniciativas assim do pecuarista se relacionando cada vez mais com a sociedade, né? Porque, infelizmente, a gente tem muitas campanhas difamatórias em relação à pecuária brasileira. O que nós precisamos são de campanhas que mostrem as características e os atributos da pecuária brasileira. Então, essas são aí, meu amigo Bruno, algumas possibilidades. Mas eu insisto, se a gente conseguir criar uma campanha da pecuária brasileira abrindo a porteira para a sociedade brasileira, a gente vai ter aí uma sinergia cada vez maior. Ganha a pecuária e ganha a sociedade. Que bacana. E ainda dentro desse pilar social, Rodrigo, eu sei que vocês fizeram um trabalho sobre uma pesquisa sobre sucessão familiar. Esse tópico também entra dentro do social? Qual que foi os resultados que vocês tiveram com isso? Com certeza, meu amigo. Quando a gente fala em pecuária brasileira, a sucessão familiar, ela tá forte. Quando a gente fala de ESG, tem uma forte ligação com a sucessão familiar e com a pecuária. Por quê? Porque as práticas ESG, elas interessam muito aos jovens, né? Que estão cada vez mais antenados em tecnologia, e tecnologia está ligado a ESG. E aí, o jovem se interessa muito em trabalhar nas propriedades dos pais por conta do ESG. E aí, o ESG vai impulsionando a sucessão familiar. Na pesquisa que a gente realizou na Ação Estratégica Comunicação e Marketing no agronegócio, a gente concluiu que 73% dos produtores rurais, 73% dos produtores rurais estão passando agora ou passaram recentemente por um processo de sucessão familiar. Olha que impactante esse número. E boa parte desse número é puxado pelas ações ESG. São jovens interessados nas questões ambientais, nas questões sociais, nas questões de governança, né? Eu conheço, por exemplo, muitos pecuaristas que melhoraram a qualidade da carne após melhorarem a gestão. E gestão está associada à governança corporativa. E governança está associado a ESG. Então veja aí como está tudo interligado, né? O ESG está impulsionando a sucessão familiar na pecuária brasileira. Muito bom. Antes de a gente ir pro pilar da governança, focando no pilar ambiental, a gente sabe que o Brasil já tem um dos códigos florestais brasileiros, códigos florestais mais rigorosos do mundo, com lugares aí que impõem você preservar de 20 até 80% da área da sua propriedade. Precisa mais alguma coisa na questão ambiental? Quais são outras práticas sustentáveis, Capela, que você vê que os pecuaristas podem fazer ou que deveriam fazer? Eu tenho tido a oportunidade, meu amigo, de conversar com muitos pecuaristas, né? E é incrível a conscientização ambiental que eles têm. Os pecuaristas brasileiros são amigos do meio ambiente e preservam os recursos naturais. Outro dia, num churrasco, conversando com um pecuarista, ele veio me falar assim: Ah, Capela, aquele tal de ESG que você fala bastante, eu estou implementando. Eu falei: Ah, que legal.
Perguntei: "Meu amigo, o que que você está fazendo?" Ele falou: "Olha, eu estou fazendo integração lavoura, pecuária, floresta." Olha, e aí conversa vai, conversa vem, ele me detalhou, meu amigo Bruno, ele falou assim: "Olha, de, floresta, eu estou indo para eucalipto, de lavoura eu estou indo para soja e de pecuária eu estou indo para corte." Falei: "Bacana." E aí, mais para frente, eu, como jornalista, não me aguentei e perguntei: "Meu amigo, o que te motivou? Qual foi o fator motivador para você implementar essas práticas ESG aí na tua propriedade?" Ele virou nos meus olhos e falou: "Capela, o meu filho, Capela." Então veja aí como a sucessão familiar tá forte aí na pecuária brasileira, né? E o pecuarista, ele tá atento a diversos movimentos, né? Se ele puder fazer algum movimento extra para preservar mais recursos, ele vai fazer. Só que o pecuarista brasileiro, ele precisa ser remunerado, porque ele já está fazendo muito para a preservação dos recursos naturais. Ele precisa ser remunerado por isso, né? Mas, se puder fazer mais, o pecuarista brasileiro vai fazer. E aí a gente tem diversas e diversas práticas que fortalecem o ecossistema e que fortalecem o meio ambiente, né? A integração lavoura, pecuária, floresta é uma delas, né? Quando a gente tem, por exemplo, a questão do pasto, né? Se a gente consegue, por exemplo, oferecer uma nutrição saudável para o bovino, se a gente consegue oferecer uma alimentação nutritiva, isso é muito interessante, porque se a gente tem uma alimentação mais saudável, né? O boi ele fica mais contente, a gente vai ter uma produção melhor, né? E com isso a gente acaba salvando diversos outros recursos também. E o pecuarista está atento a isso, né? Porque está tudo interligado, né? O bem-estar animal está interligado com a questão de recursos naturais, que está interligado com a questão da produção da carne, que está interligado com relação à origem do alimento, e a sociedade quer cada vez mais conhecer a origem do alimento, quer alimentos mais saudáveis, mais nutritivos, e tudo isso dentro de um ecossistema, né, ajuda na preservação de recursos naturais, né? Quanto mais, né, feliz o boi tiver lá no pasto, mais a gente vai preservar recursos naturais. Quanto mais a gente preservar recursos naturais, mais a gente vai mostrar e comprovar a eficiência e eficácia da pecuária brasileira. Quanto mais a gente comprovar isso, mais a gente vai conseguir diversificar mercado. Então, está tudo interligado e o pecuarista brasileiro está atento a essas questões. Ele entende a importância da gente ter uma nutrição de precisão na pecuária brasileira. Ele sabe que isso ajuda a preservar recursos. Ele sabe que isso ajuda a gente a melhorar e intensificar a produção da pecuária brasileira no mesmo espaço de terra. Então, tudo isso vem ocorrendo em conformidade com as leis, em conformidade com as exigências em torno de ESG. O fato é que a gente precisa justamente mostrar, a gente precisa cada vez mais comprovar e mostrar que a pecuária brasileira ela é uma grande aliada das práticas ESG. Muito bom. Quando você fala, Rodrigo, em uma remuneração por essas áreas preservadas, você enxerga um caminho indo pro lado de talvez créditos de carbono ou você enxerga alguma coisa do tipo linhas de crédito para o produtor ter acesso a um novo fornecimento de insumos, até de dinheiro, de financiamento? Como que é essa remuneração? O que que tu enxerga nessa área? Esse contexto todo, meu amigo. Eu vejo que instituições bancárias já estão priorizando a questão de crédito para produtores rurais que intensificam e que comprovam as práticas ESG. Isso, isso é fato, né?
quando implementa aí práticas ESG, o pecuarista brasileiro consegue acesso a melhores créditos, consegue diversificar mercado. ESG é um grande aliado da pecuária brasileira e a pecuária brasileira é uma grande aliada das práticas ESG, dentro daquele contexto que a gente falou do boi lá feliz no pasto, né? Ótimo. Aí, o que ocorre? O pecuarista brasileiro, ele precisa ser remunerado. A questão de crédito de carbono é uma prática extremamente interessante e eficaz que precisa ser cada vez mais adotada e implementada. Porque se a gente for ver, né, o agronegócio brasileiro é carbono negativo, sequestra carbono, né? É lógico, a gente precisa mostrar, né, e de novo mostrar isso para o mundo, mas é carbono negativo e precisa ser remunerado por isso, né? Então, o que eu acho é que a gente precisa, na pecuária brasileira, se unir ainda mais para fomentar as boas práticas que a pecuária brasileira vem fazendo. Eu acho que nos falta muito isso. Nos falta esse movimento único e consolidado através de selos, através de cartilhas, mostrar e padronizar. É esse movimento, mostrar e padronizar, mostrar e padronizar. E acertando, e cada vez mais a gente se unindo para que lá fora a gente consiga promover uma conscientização. Mas respondendo à tua pergunta, crédito de carbono é sim uma medida extremamente eficaz. Essa questão das instituições privilegiando quem realiza práticas ESG é uma realidade e nós temos aí a diversificação de mercado, que recai aí na questão que a gente comentou aí no início da nossa conversa em relação à China, 50% da compra da nossa carne bovina. Então a gente precisa acelerar essa diversificação. Exatamente, eu acho que qualquer sistema é meio frágil quando você tem uma grande parte dos seus insumos, dos seus produtos, melhor dizendo, indo para apenas, ou metade desses produtos indo para um comprador só. Isso deixa qualquer sistema frágil, porque a partir do ponto que ele não compre mais ou que impõe uma barreira sanitária, nutricional ou tecnológica, 50% do mercado você foi, do tamanho de mercado desse produto você foi. E agora, puxando o último dos pilares aqui do ESG, a governança, Rodrigo. Quais são as práticas, e você já citou algumas coisas aqui na tua primeira fala, mas existem outras práticas ou tem algum exemplo que você tenha visto no campo que materializa esse conceito um pouco mais abstrato de governança, do que é a governança do ESG? Vamos lá, meu amigo. Quando a gente fala em governança, a gente fala muito em relação a normas e protocolos. Se a gente tem uma integração lavoura, pecuária, floresta, para isso ser realizado de uma forma contínua, né, e eficaz, a gente precisa criar normas e protocolos, né? Por que que eu escolhi, por exemplo, a pecuária de corte e não a de leite dentro de uma integração lavoura, pecuária, floresta? Por que que eu escolhi uma lavoura de eucalipto, né? Por que que eu escolhi uma lavoura de soja e não de milho, por exemplo? Porque tem que ter um porquê. Ah, Capela, porque de repente, quando precisar confinar, eu vou utilizar o milho que eu produzo aqui para fazer um confinamento? Você tem um porquê, né? Você tem um porquê. E isso daí você estabelece através de normas e protocolos, né? Se eu vou utilizar, por exemplo, uma tecnologia, né, com sensores para mapear o bem-estar animal, né? Você tem que escolher a melhor tecnologia, o melhor momento de você aplicar essa tecnologia. E aí é muito importante você ter aí definições. E a governança, ela apoia muito isso, né? A governança, ela conversa com as questões ambientais e conversa com o social também.
E quando ela conversa, ela ajuda a estabelecer normas e protocolos relacionados a questões trabalhistas, relacionados a questões ambientais, relacionados à produção, né? À sustentabilidade do negócio do pecuarista, né? Porque aí o pecuarista vai olhar e falar assim, poxa, às vezes, né? O Capela aqui falando, por exemplo, de boi a pasto, às vezes a melhor alternativa para mim é combinar o a pasto com um confinamento, ok? Né? Até porque a gente teve aí o censo de confinamento que falou que vai aumentar em 2,5%, né? O confinamento nesse ano de 2024. É por algum motivo, né? Então, assim, quando tem a governança, o pecuarista ele consegue combinar a sustentabilidade no sentido ambiental e a sustentabilidade do negócio dele e tomar as melhores decisões. A governança ajuda a isso, né? Então, eu vou fazer uma criação a pasto, eu vou fazer de repente um confinamento, eu vou mesclar em determinado momento, né? Por quê? O boi não fica feliz só a pasto, fica feliz a pasto, mas o boi também fica feliz lá no confinamento. Então, assim, e o pecuarista com a governança, ele consegue entender e captar melhor esses momentos. Muito bom, muito bom. E agora me parece, Capela, que quando você explica esses três pilares junto, e forma o ESG que a gente comentou aqui, eu imagino que muitos dos produtores, dos pecuaristas já fazem. E aí a gente vai voltar lá no tema da comunicação. Seu agro hoje é 25% do PIB brasileiro, é um quarto aí das riquezas do país. O que está faltando para o agro se comunicar melhor? Eu acho que está faltando para o agro e para a pecuária brasileira seguir as etapas da comunicação. Eu acho que quando a gente segue as etapas, a gente comunica de uma forma mais eficaz. E quais são essas etapas? A visibilidade. Então, a gente dá visibilidade para temas realmente importantes da pecuária brasileira, e isso, com certeza, exige uma concentração, isso exige uma união mais forte e mais eficaz. Então, quais são os principais temas? ESG é um dos principais temas. Diversificação de mercados, né? Diversificar a exportação, esse é um dos principais temas. Demos visibilidade a esses temas. A questão da credibilidade. Então, a gente deu a visibilidade, agora a gente precisa mostrar que nesses temas a pecuária brasileira tem reputação, tem credibilidade. Então, é importante o ESG? Não é a gente combater o ESG, é a gente chegar e falar assim, é importante, porque é importante dentro do processo produtivo. Então, ESG é importante? Legal. Aí vem a questão da credibilidade, reputação. Opa, eu faço isso. Então eu vou mostrar que eu faço. Quando eu tenho a visibilidade e a credibilidade, eu desperto interesse. Opa, a pecuária brasileira diz que ESG é importante. A pecuária brasileira tem competência e know-how para adotar as práticas ESG, porque tem. Ok? Então tem reputação. Com isso eu desperto interesse. Despertei o interesse, né? A gente diversifica o mercado lá fora, aí a gente tem depois do interesse o desejo. Então o cara sempre vai comprar do Brasil, porque a pecuária brasileira tem eficácia e tem eficiência. Então, quando a pecuária brasileira ela entender com mais força e com mais amplitude que a comunicação bem feita é a comunicação que vai de etapa em etapa, a gente vai ter aí uma maior amplitude e vai conseguir resultados ainda mais positivos. A pecuária brasileira precisa, primeiro, implementar com mais intensidade a visibilidade, depois, intensificar a credibilidade, despertar ainda mais o interesse e, por fim, consolidar o desejo. Aí, meu amigo, a gente vai ter clientes internacionais cada vez mais fiéis e desejando cada vez mais comprar a carne bovina brasileira. Que bacana, Rodrigo. Muito, muito interessante essa mensagem.
os 3 pilares aí também, de novo 3, é visibilidade, credibilidade, que vai gerar um desejo, né? E muitas vezes o pessoal, eu acredito que não tenha a noção mesmo, ou o nível de consciência que quem trabalha no agro ou na pecuária tem, e aí surgem umas iniciativas ou talvez ajuda de instituições independentes como a Embrapa para, por exemplo, fazer esse selo ou para organizar, para orquestrar isso que está sendo feito e, de novo, mostrar o que já vem sendo feito. Como que você imagina esse selo ou quais seriam as formas de a gente chancelar que tem umas boas práticas sendo feitas, principalmente nesse sistema ISG? O ponto que você comentou, meu amigo Bruno, ele é extremamente, eficaz e extremamente interessante, porque a Embrapa, ela passou por essas etapas, né. Lá atrás, a Embrapa adquiriu a visibilidade, ela adquiriu a credibilidade, ela tem reputação internacional. A Embrapa desperta interesse e desejo aqui no Brasil e fora do Brasil. Então, ela tem todos os atributos e qualificações necessárias para criar um selo para a pecuária brasileira, para criar um selo ESG para a pecuária brasileira. E para a criação desse selo, meu amigo, é importante, por exemplo, a gente se atentar, né, minuciosamente a todos os aspectos envolvendo as práticas ESG, as práticas produtivas, né, a questão da produção versus a área, a questão de engajamento do pecuarista em relação à sociedade, né? Vão precisar ser criados aí índices, né? Protocolos para poder mensurar aí engajamentos, adoção de práticas. A gente sabe que não é uma coisa simples, né? Mas eu vejo sim, como você pontuou, a Embrapa extremamente eficaz, extremamente competente na criação desse selo ESG para a pecuária brasileira. E uma empresa como a Embrapa tendo a chancela internacional, o pessoal vai respeitar muito. E é isso que a pecuária brasileira precisa, porque a pecuária brasileira é ESG. A pecuária brasileira respeita o meio ambiente, a pecuária brasileira está atenta às questões sociais, a pecuária brasileira ela está atenta a questões de governança. E a gente precisa mostrar, através de um selo criado pela Embrapa, nossa, seria sensacional. Bacana, Rodrigo. A Biofarm conhece a realidade do campo e desenvolve a melhor tecnologia em soluções veterinárias para garantir resultados. São 3 décadas ao lado do produtor, ajudando o agro a gerar riquezas. Afinal, cuidar da saúde dos animais é cuidar da saúde do negócio como um todo. Biofarm. Há 30 anos fazendo do agro um negócio mais rentável. Um rápido lembrete aqui, se você se interessa por esse tema, nós disponibilizamos de maneira gratuita um e-book sobre gases do efeito estufa e mais especificamente sobre o metano. Entenda por que esse assunto está tão popular nos dias atuais e também como a pecuária pode ser um agente de transformação no mundo em que vivemos. O link está na descrição do episódio, aproveite a leitura e nos conte depois o que achou. Muito bom entender e ouvir esses teus pontos, esse tema é inédito aqui no Mais Room Podcast. E por último, a gente sempre tem algumas perguntas não tão técnicas que eu gostaria de fazer para você antes da gente encerrar aqui. E uma delas é qual que é o livro que você mais indica ou o livro que você tem na cabeceira hoje e que você mais deu de presente para os seus amigos aí também. Ah, meu amigo, eu gosto muito desse livro aqui. Você viu que estava até perto de mim aqui. É um livro que eu gosto bastante. É um livro chamado Isso Nunca Vai Funcionar, do Mark Randolph, que ele é o criador, o idealizador da Netflix. E aí ele conta muito nesse livro que ele pensou em ter uma loja virtual de pasta de dente, de taco de beisebol personalizado. E aí ele decidiu ter
uma loja online para vender DVD. E aí eu não vou dar mais spoiler, porque tá aqui no livro. Resumindo a história, acabou virando a Netflix que a gente conhece hoje. Então, quando a gente ouve isso nunca vai funcionar, eu acho que é interessante a gente pensar aqui nesse livro, porque o Mark ouviu muito, isso nunca vai funcionar, esse negócio de Netflix não vai funcionar, e tá aí, né? O que eu acho muito é que quando a gente vê uma oportunidade, a gente precisa ir atrás da informação, se capacitar e não desistir das nossas ideias, né? Eu sou um apaixonado pelo agro, um apaixonado pela pecuária brasileira, procuro cada vez mais estudar, aprimorar os meus conhecimentos, né? É, eu sou empolgado, eu, eu vibro com a pecuária, eu vibro com o agro brasileiro, e eu acho que quando eu escuto alguma coisa assim, infelizmente, difamatória em relação à pecuária, em relação ao nosso agronegócio, eu penso muito aqui, ó. Esse cara ouviu muita coisa e foi em frente. E eu acho que é motivador. Então, a dica, meu amigo, é o livro Isso Nunca Vai Funcionar, do Mark Randolph. Muito bom, Capela. Para finalizar, onde que o pessoal pode te achar e pode entrar em contato contigo ou com a tua equipe e divulgar um pouco o teu trabalho? Eu sei que vocês também estão ativos no marketing do agronegócio, então fique à vontade para vender seu peixe. Maravilha! Agradecer você, meu amigo, e a tua audiência, né? Eu tenho uma agência de comunicação chamada Ação Estratégica Comunicação e Marketing no agronegócio, né? No qual nós fazemos serviços de comunicação e marketing para empresas do agronegócio, 100% agronegócio. Tenho outras iniciativas também, como o site Marketing no Agronegócio, que é o www.marketingnoagronegócio.com.br. Tenho também o site Agro no Varejo, agronovarejo.com.br. São sites que disseminam informações, que buscam aí contribuir para o fortalecimento do agronegócio brasileiro. O agronegócio que tanto me acolheu e que eu me sinto em dívida com o agronegócio brasileiro. Então, a gente busca fazer aí algumas iniciativas para agradecer. No site Marketing no Agronegócio tem muitas dicas, informações e orientações em relação a marketing. E no site Agro no Varejo eu compartilho muitas histórias de produtores rurais que conseguiram dar aí um outro ritmo à produção, por algum motivo resolveram fazer alterações, e são histórias e cases aí de sucesso dentro do agronegócio brasileiro. Tenho também um projeto chamado Alertas do Agronegócio, no qual eu reúno diversas informações, demandas e pautas de pecuaristas, de agricultores, de cooperativas, de empresas do agro, reúno nesse projeto e levo para senadores e para deputados. Um dos pontos desse projeto foi a questão da substituição de antibióticos promotores de crescimento por aditivos naturais, né? Ok, antibiótico sendo utilizado para questões de saúde é uma coisa, mas antibiótico sendo utilizado como promotores de crescimento é uma outra situação. Então, esse foi um ponto que a gente colocou lá no Alertas do Agronegócio. Entre outros pontos, a questão de logística, de segurança no campo e por aí vai. São aí motivos, são aí pontos extremamente fortes que a gente leva para deputados e senadores com o objetivo de fortalecer o agronegócio brasileiro. Que bacana, que bacana. Eu acho que tá, enfim, em contato com os desafios de quem vive na pele o agronegócio, Capela, e não deixa essa questão da comunicação se perder ou que ganhar um caminho errado. Eu admiro bastante teu trabalho. Esses sites vão ficar aqui na descrição também.
E agradecemos a audiência de todo mundo. Agradeço novamente teu tempo, Capela. E é isso. Até o próximo episódio. Um abraço. Obrigado, meu amigo, pela oportunidade. Agradeço a tua audiência e vamos juntos aí com a força da pecuária brasileira, com a força do nosso agronegócio. Obrigado.